Em 1974, no Colorado, Stephen King, junto de sua esposa, Tabitha King, se hospedaram no Hotel Stanley. Então King, junto de sua esposa, sentia uma profunda sensação de isolamento. Corredores vazios, relatos de fantasmas, junto de uma atmosfera bastante sinistra. E essa experiência lhe inspirou em um dos seus maiores sucessos, O Iluminado. Inclusive eu fico imaginando a conversa entre os dois, que eles estavam de férias. Sério? Vou escrever. Amor, pensei que estávamos de férias. Pensou errado, otária. E graças aos seus outros sucessos, como Carrie Estranha, esse filme se tornou um best-seller, se tornando um livro extremamente famoso. Então, futuramente, com esse sucesso, obviamente a obra foi adaptada para o cinema. E o diretor que foi escalado para dirigir foi o glorioso e maravilhoso meu xodozinho, que é Stanley Kubrick. Ele costumado a trabalhar com uma equipe menor graças ao baixo orçamento, e agora finalmente tendo um orçamento grande realmente, onde que mesmo com poucos orçamentos ele criava histórias maravilhosas. Então o diretor se utilizou de uma técnica bem preocupante, eu diria, onde que o diretor repetia várias e várias vezes o mesmo take. E como o próprio diretor fala, ainda são falas decoradas. Então os atores ainda estão com essa dificuldade para se colocar realmente no papel, nas falas, como se eles mesmos estivessem falando isso de forma genuína. Então ele repetia para que os atores tratassem aquilo como se fosse a coisa mais natural possível. E quem foi a pessoa mais afetada nisso foi a Shelley Duvall, onde que o Kubrick era bastante rígido com ela, fazendo até chorar em algumas gravações. E depois da filmagem, o Kubrick elogiou extremamente a sua atuação, de que realmente no filme ela manda muito bem a sua atuação. Então, mas mesmo com essa produção meio complicada, graças ao diretor Stanley Kubrick, o filme lançou e foi bem mal recebido. As críticas da época diziam que o filme era muito lento, pouco assustador, personagens rasos. E essas críticas foram mas tão pesadas, que fez o filme concorrer à Framboesa de Ouro, que é meio que o Oscar pra filmes ruins. E eu fiquei puto quando eu li essa merda. A atriz que foi excelente, a Shelley Duvall, foi indicada como pior atriz. Bota fé, olha essa putaria. Mas quem ficou com mais ódio dessa adaptação foi o próprio Stephen King, onde que ele disse que é uma merda, é uma porra. E aqui, como essa obra em específico tinha uma camada muito pessoal dele, como colocando alguns vícios do próprio escritor, como a bebida, algo que o Stephen King na época lutava contra, para evitar que a sua família acabasse sofrendo com isso. E então, quando ele criou o protagonista, o Jack Torrance, era meio que um reflexo dele, que era um homem tentando realmente lidar com esse vício, mas ainda tentando amar a sua família. Já na adaptação do Kubrick, o Jack Torrance é praticamente um psicopata. Inclusive, no final, o protagonista, o Jack, acaba morrendo como vilão. Mais um pé no cinema como diretor, mesmo que o filme seja bem questionáveis, eu diria. O King disse, não, quer saber, eu vou adaptar esta porra, mano. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Então, em 1997, ele criou uma minissérie para adaptar O Iluminado. E prazer, meu nome é Matheus, mas podem me chamar de Senhor Limão, e esse é o especial de 1 ano desse canal. Puta que pariu, o que eu estou fazendo? Caralho, 1 ano desse canal. Puta que pariu, eu não pensei que ia durar tanto. Sendo bem sincero, pensei que ia descer nos primeiros 3 meses. Mas eu estou muito feliz por estar fazendo esse vídeo, sendo bem sincero. Então, é um vídeo que muito especial pra mim, porque, pô, um canal que eu nunca pensei que eu ia me dedicar tanto, simplesmente tá com 1 ano de vida, caramba, impressionante. E também deixa o like, se inscreve, porque eu sei que esse vídeo vai ser um caralho pra se fazer, vai demorar pra cacete pra ficar, pô, pra deixar bonitinho, pra deixar do jeito que eu gosto, tá ligado? Pra deixar um tesão, tá ligado? Eu sei que vai ficar meio... Então, por favor, deixa o like pra me ajudar também, pra eu viver disso, viver dessa zoeira que eu fico fazendo de vez em quando, que eu até levo bastante a sério. Por favor, agora eu liguei a câmera, porque eu não tinha ligado. Tomar no cu, eu demorei pra caralho pra achar esse filme, essa série, porque vai se fuder! Eu não achava em lugar nenhum, eu pelejei, passava horas na frente do computador procurando e nada. Então eu fiquei completamente triste, então eu comecei a beber, pensando que eu nunca iria conseguir fazer a review de 1 ano do canal. Então eu fui consumido pela tristeza. Até que eu tava lá passando pelo Facebook e achei esse episódio dublado. Já peço desculpas por a qualidade também um lixo, sendo bem sincero, porque
eu não achei nada, uma qualidade minimamente decente. É sério, tá uma merda realmente. Todas as qualidades que eu vi. Então essa é a única realmente boa que eu achei. Mas já vai ser o suficiente pra eu xingar essa merda, porque esse vídeo vai ser bom pra caralho. Então, sem mais enrolações, seja bem-vindo ao especial de 1 ano. Então deixa o like e se inscreve para ajudar esse pequeno início do canal, por favor. Hoje vai ser uma review sobre uma das piores adaptações do Stephen King, que é O Iluminado, de 1997. Nós acompanhamos Jack Torrance, um ex-alcoólatra, onde que é um cara bastante complicado, digamos assim. Então ele estava lá fazendo uma entrevista de emprego para trabalhar como zelador em um hotel, já que o hotel iria ficar fechado por 3 meses graças ao inverno, já que o hotel fica numa montanha, alto pra caralho, então não tem como as pessoas entrarem, obviamente. Então, como iria ficar 3 meses lá, o Jack iria chamar a sua família para morar lá durante esse tempo. Mas o dono já disse, ó, eu te conheço, seu bostinha, eu sei que tu fica fazendo uma pá de merda aí, já que, como o Jack ele é uma pessoa que não tem um temperamento lá muito grande, então tá ligado? Aquela pessoa que tem um pavio curto, digamos assim. Então um aluno estava lá furando o pneu do carro dele, já que ele tinha levado uma nota baixa. Então o Jack viu aquilo e desceu o cacete no moleque. Traduzindo, uma das coisas mais normais que acontece numa escola brasileira, seria certo. E adivinha? O Jack foi demitido por isso. Eu fiquei muito triste, porque se eu fosse o diretor, eu daria aumento pra esse cara, porque tem que agredir. Acho que eu tô me passando. Então, depois desse evento, ele acabou bebendo muito e acabou ficando estressado com seu filho. Então, tá ligado? Ele não só bateu no seu filho, ele literalmente quebrou o braço do moleque. Cacete, meu filho, caralho. Então, falando um pouco sobre a família do Jack, onde que se consiste em Wendy, a mãe da família, e Danny, o filho dos dois. E o Wendy, ele é meio esquizofrênico, digamos assim. Ele vê algumas visões e tal, mas já falando de uma vez. Ele é um iluminado. O iluminado, já que nesse universo do Stephen King, os iluminados têm poderes especiais. Inclusive, o nome do filme, ele disse. E alguns iluminados têm poderes em específico. Onde que na série do It a Coisa, que é muito boa por sinal, e o personagem de lá, que é um iluminado, tem o poder de entrar na mente das pessoas. No da Karen, onde que foi a primeira, inclusive foi o primeiro livro do Stephen King, ela tem poderes de levitar as coisas, um poder realmente muito forte. E tem o Danny, que tem o poder de prever brevemente o futuro. Inclusive, uma figura que nessa série não é muito recorrente, que é o Tony, que puta que pariu, que cena desgraçada. Então quando o Danny sai pra fora e começa a ter umas vezes, meu Deus, a cara desse moleque, meu Deus, Quando eu olhei, eu pensei, mano, meu Deus, né? Porra, olha isso. Como eles viram isso? Não, tá bom, dá pra deixar no filme. Meu amigo. Então, um seja aí. Nossa, que coisa maravilhosa. Nossa. O Tony flutuando, todo mal recortado, todo fodido, como seja porco. Sério, o filme foi lançado há 16 anos atrás. E, mano, consegue ser melhor do que esse filme. Porque, primeiro, explicando de forma bem simples, pra que serve as visões do Danny? Que é pra te deixar o telespectador engajado, interessado. Pra saber, que caralho, que porra tá acontecendo? Tipo, quando você vê, não existe essa cena no filme, que é a cena do elevador saindo sangue, que nem na versão do Kubrick,
que é uma cena impactante, que tem um significado, tem um duplo sentido. E esse duplo sentido é extremamente importante para o que ele quer passar e também já fala um pouco melhor do que talvez possa acontecer. No caso dessas visões dessa série de merda, é confuso, você não entende muito bem o que vai acontecer. E também essas cenas são inúteis pra caralho, já que é uma merda, é um lixo. Você tá vendo? Olha essa porra, como os caras de VFX olharam o cara do CGI, viram essa merda e disseram, não, manda lá, vai ficar massa. Tu tá de sacanagem. Então o Tony fala pra o Danny, ó, não vai lá não, mano. Não vai lá não, vai dar merda, vai dar ruim. Mas adivinha, meio que o Danny não tá nessa pressão, né? Então quando a família chega no Hotel Overlook, que eu não falei agora, tô falando, no Hotel Overlook, esse cara aí de chapéu, fala pra, ó, tomar cuidado com a caldeira, porque a caldeira é meio que eu não sei pra que essa porra ainda se utiliza nos Estados Unidos. A gente tem uma caldeira que é pra esquentar a água. E um questionamento, pra que serve essa merda? Temos um chuveiro elétrico, aqui no Brasil temos um chuveiro elétrico, usam uma energia, caralho. Os caras utilizam uma caldeira que, adivinha, se der merda, pode explodir sua casa. Nesse caso é uma caldeira imensa, que é pra um hotel inteiro. E os caras não pensaram que... Eu acho que não é muito legal colocar isso aqui que pode explodir, adivinha? Realmente tem chance de explodir se o Jack esquecer de despressionizar, tirar um pouco da pressão, digamos assim, dessa caldeira imensa. E também nós conhecemos Dick. Ah, mano, Dick é foda. Que é o cozinheiro desse hotel. E também é um iluminado, só que bem mais fraco do que o Danny. Então ele conversa um pouco com o Danny telepaticamente. E aí, quando os dois estão a sós, eles começam a conversar um pouco e tal. E ele diz, ó, mostra aí os teus poderes pra ver se você é bem forte e tal. E mete um grito, quase mata o velho. Caralho, Danny, tu quase matou o cara, porra. Então o Dick diz, ó, toma cuidado, aí tem algumas coisas meio perigosas e não confie em nada porque tudo é uma ilusão. E também nunca entre no quarto 237, eu acho que é esse o número, eu não esqueci, eu tava escrevendo no roteiro, literalmente esqueci o número. E adivinha, esse merdinha no futuro vai fazer merda como esse moleque do caralho. E também o Dick fala pela última vez que se precisar de alguma coisa, ó, fala com ele telepaticamente, tá? Chama ele caso precise de alguma coisa. Então, quando os dois finalmente vão, a família se instaura no hotel. Então os dias se passam, o Jack tá lá fazendo o seu trabalho, só que ele tava lá agitando o telhado e tinha um ninho grande pra caralho, quase tava de uma cabeça humana de vespas. Um bicho desgraçado, odeio vespa. Então ele vai lá, taca veneno, mata e ele pega o vespeiro, coloca na mesa e nada tivesse acontecendo. Aí quando finalmente os dois acabam chegando, a Wendy e o Danny olha pra aquele vespeiro e diz, ó, que coisa massa. Olha como a criança vai dizer isso. Um homem iria falar isso. Ó, que coisa massa. Papai, deixa eu ficar, papai. E o Jack vê aquilo e diz, não, pode ficar, filho, pode ficar. E é bom aqui, a única pessoa que tem minimamente cérebro naquele ambiente que é a Wendy diz, joga essa merda fora, né? Olha isso, que coisa horrorosa, tira essa merda daqui, mano. E sendo bem sincero, poderia ser algo bem pior do que o Vespa, poderia ser um pino de crack. E com o passar do tempo, os fantasmas desse hotel começam a se manifestar. Com o passar do tempo, aparece um negócio ali, tem uma coisinha meio estranha. Então, com o passar do tempo e tal, quando a família vai lá, ó, meter aquele soninho, então os fantasmas começam a se manifestar. E o poder deles é brotar muitas vespas, sério, uma quantidade absurda de vespas. Então com os gritos do Danny, os dois acabam entrando e vê que o quarto inteiro tá cheio de vespas. Eles levam o Danny para o quarto deles, o Jack pega o vespeiro, joga fora. E eles ficam, como assim, cara? Não tinha nenhum bicho, não tinha nenhum. Eles estavam literalmente em cima da mesa e não saiu nenhum bicho. Então, o que caralho tá acontecendo? O Danny vai até o banheiro pra fazer pipi. Então, o Tony começa a se manifestar e diz, ô, arrombado, moleque do caralho, sai daí, mano, vai dar merda. Só que o Danny levando um fecho de uma criança e diz, vai tomar no cu, caralho, vai se fuder, mano. E aí o Tony diz, sua puta, vai se fuder também, né? Então, como o Danny ficou meio tragado, quando ele vê que as coisas estão ficando meio perigosas, né? Ficam meio duvidosas, digamos assim. Então ele volta a chamar de novo o Tony. Então o Tony diz, fecha a porta, vai lá, fecha a porta
E aí eu vou te mostrar a verdade. Ele não mostra nada, sério, não mostra nada. Vai tomar no cu, filho. Vai tomar no cu, sério. Então quando o Jack e a Wendy percebem que o Danny tá demorando muito no banheiro. Então eles vão lá, batem a porta e nada. E não respondem e pensam, cara, será que tá tendo alguma convulsão? Já que alguns eventos passados acabou acontecendo que o Danny acabou tendo uma convulsão. Então eles pensam que talvez seja isso. Então eles pegam, quebram a porta e vê que o Danny tá todo por aí, espumando pela boca. Em vez de levar ele pro hospital o mais rápido possível, já que nesse momento da série não tava nevando, estava um pouco frio. E não, eles dizem, não vamos levar não, bora tentar ajudar ele aqui. E puta que pariu. Então eles vão lá e chamam o Danny recobra a consciência e diz que quem mandou para ele fechar a porta e tal foi o Tony. Então o Jack é meio preocupado, então começa a dizer, não, ele não existe, tá? E começa a balançar a criança que tá toda fodida e bate a criança no vaso. Puta que pariu! Porra, Jack, olha isso, tu bate a criança tá toda fodida, ela tava convulsionando há pouco tempo atrás, ela tava espumando pela boca, que merda é essa? E obviamente o Danny fica com medo, né, e a Wendy também pensando, cara, que porra é essa? Então o Jack acaba se desculpando com o Danny e acaba se desculpando com ele, sendo que ele não queria, ele tava assustado na hora. E aí tem, mas caralho, calma, né, amigo? E acaba assim esse primeiro episódio, que é um episódio... eu não vou falar sobre cada episódio, já que são 3 episódios, cada um tem 1h30. E o maior elefante da sala, que é a direção e o ritmo. E o Kubrick já tinha escrito outros filmes, que inclusive muito bom, um deles é o meu filme favorito, Laranja Mecânica. Eu amo esse filme, que algum dia vai chegar um horário especial, eu amo esse filme. Então ele tinha bastante experiência e era uma pessoa muito foda na direção. Mas o... Como eu posso explicar? O Stephen King, ele é um bom escritor, mas como diretor, ele peca muito. Ok, no livro pode ter esse local, tipo, isolamento e tal, que ele queria passar essa vibe de isolamento. Mas existe diferença de um livro para um filme, são 2 línguas diferentes de se transmitir isso. No caso do Kubrick, ele consegue transmitir isso de forma muito boa, te deixa curioso para saber o que caralho está acontecendo. No caso do King, é muito expositivo para um filme de suspense, onde deveria explicar com o passar do tempo, não ficar falando, não sei o que acontece no filme do Kubrick. Só que a gente fica muito mais em dúvida sobre como funcionam os poderes do Danny. No caso, onde já no início já explica tudo o que está acontecendo, explica tudo já, de uma forma bem tosca e ruim, na minha opinião, em vez de mostrar de uma forma mais impactante, como no caso do filme, olha que o filme consegue nos explicar de forma bastante simples e impactante, que é a cena do elevador saindo sangue, que é uma cena muito pica, uma cena muito foda, uma cena realmente muito boa, que é uma cena que explica realmente o que pode estar acontecendo, onde que tá vindo um mar de sangue pra câmera nesse caso. Isso que é um simbolismo para mostrar que naquele local específico tem um mar de sangue por trás daquelas portas, entendeu? Isso é uma forma simples, sem falar nada. E também, uma das coisas mais difíceis de se fazer é suspense, já que tudo é falso, mas como você consegue passar medo, terror para o seu telespectador? Você tem que criar um ambiente muito bom, que é algo que o Kubrick faz isso excelente. Quando você vê o filme, você sente uma vibe, tá ligado? Uma coisa tá meio, o que tá acontecendo, o que é isso e tal, o que tá ligado? Você fica meio em dúvida sobre o que tá acontecendo e te deixa instigado em saber o que caralho pode acontecer. No caso da série, ele não consegue fazer isso, falha miseravelmente. Então, sem esse suspense que te engaja, você se sente, tá ligado? Você se sente forçado a assistir e fica insuportável, fica chato, fica monótono. E sabe quem consegue realmente fazer isso? Pra mim é um dos melhores filmes de terror, provavelmente o melhor filme de terror de todos os tempos, que é O Exorcista. Mesmo que a gente tenha várias coisas sobre o demônio Bazuzu,
a gente ainda se sente curioso sobre o que ele realmente pode fazer para a garota que está sendo possuída. Entendeu? Onde que você fica com medo do desconhecido. É isso que um filme de suspense, isso que tem muito no filme do Kubrick. Por causa disso que o filme do Kubrick tem tantas e tantas teorias. Porque ele não te dá a resposta, ele te deixa curioso para você tentar entender e tentar interpretar sobre o que caralho está acontecendo no filme. No caso do King, ele explica muito, na minha opinião, para um filme que deveria ser de suspense e de terror. Ele explica muito, isso acaba afetando muito o que o filme estava querendo passar. E do jeito que ele entrega isso, é uma forma tão amadora, na minha opinião. Filha da puta, quase peguei ele. Mas que ele explica e só. E o jeito que é apresentado é ruim, é só ruim. É uma forma tosca, você não sente com medo, você não sente apreensivo. E não te deixa curioso, não te deixa instigado. Então, eu praticamente assisti 4 horas e meia de uma série de merda, onde não te instiga. E é chato pra caralho, onde eu vou cortar muita coisa, muita inserção de linguiça, muita coisa chata, sério. Porque é muita coisa insuportável, é chato realmente. E o filme, que deveria ser sobre isso, sobre esse desconhecido, sobre esse medo do isolamento e das coisas desconhecidas, essa série falha extremamente em relação a isso. Então, avançando um pouco mais na história, o Jack começa a dar uma bisoiada pelas caixas de diversas coisas antigas do hotel, onde que começa a ficar bastante interessado. Já que uma coisa que eu não falei, o Jack queria escrever uma peça de teatro ou um livro. Então, quando ele estava lá escrevendo e ver a história desse local que é bastante curioso, digamos assim, ele fica instigado em ficar mais lá para tentar descobrir o que está acontecendo, tentar entender a história daquele local. Então ele fica preso e fascinado com relação a isso. Então quando a Wendy chega lá, então a gente fazer o sexo bem maravilhoso. Ele diz: saia daqui, mulher, saia daqui. Eu estou aqui, não está vendo, fêmea. Então, obviamente, ela fica por não estar, né? Já que faz tempo que eles não fazem o paf, o dia inteiro. Então, obviamente, ela fica meio putada com isso. Então, eles vão lá, discutem brevemente, só que essa discussão não leva a lugar nenhum. Então, o Danny, como eu acabei de falar há um tempo atrás, é um moleque merdeiro do caralho. Porque e tá ligado que o Dick disse que, ó, não vai naquele quarto, tá? Seu moleque do caralho. Só que adivinha? Ele vai, ele pega, rouba a chave do escritório e vai até lá. Agora eu não tô discordando tanto do Jack. O Jack não deve. Acho que o Jack não tava tão errado. Ele dá uma surra nesse moleque do caralho. E adivinha, quando ele vai lá, abre a porta, entra, ele vê uma mulher meio perigosa e começa a sair da banheira e tentar ir atrás dele. Então ele mete o pé, consegue abrir a porta, e quando ele ia meter o pé, a mulher, ó, lepo nele, consegue pegar ele e, ó, desce a chibata nele. Mas em paralelo a isso, o Jack tava começando a ficar, ó, estou louco, então ele começa a alucinar com o pai dele, porque o pai dele é uma pessoa meio, tá ligado? Aquele pai que não é muito legal, tá ligado? Aquele pai que é meio duvidoso. Ele diz: nossa, merdinha do caralho, sou otário e tal. Então ele diz: foi com uma atuação maravilhosa. Que atuação boa da porra, nossa, que coisa maravilhosa. Ele: não, saia de mim, pai, saia do meu cérebro, desgraçado. Então ele começa a ouvir que a voz do pai dele tava saindo do rádio. Então ele pega e quebra o rádio. Mano, que adivinha, esse rádio era a única forma deles se comunicarem com um ator que tinha lá embaixo do negócio. Então, com esse negócio quebrado, eles não tinham como comunicar com outras pessoas, estavam 100% isolados. Então, quando o Jack sai desse transe do caralho, ele vê que o aparelho estava quebrado. Então ele pensa: será que foi aquele moleque do caralho? Então ele diz: ô Danny, seu filho de uma puta, vem aqui pra eu te descer a desgraça em você, seu merdinha do caralho. E ele chama, então a Wendy aparece. E o que porra tá acontecendo aqui? Que merda é essa? Ele diz: ó, o Danny foi tal coisa e tal. Então aparece o Danny, todo ferrado. Ele tava com um machucado no pescoço. Então a Wendy junta
mais um e chega no cálculo de quem fez aquilo foi o Jack, sendo que a teoria não faz muito sentido, né? Se a gente for para pensar aqui, se ele tava procurando o Danny, se ele atacou, então como ele, tá ligado? Porra, ele não faz o menor sentido. Ele diz, seu filho da puta, você machucou o Danny, seu merda. Então quando o Danny explica o que havia acontecido e que ele tinha entrado sem permissão no quarto, obviamente o Jack fica putaço, né? Diz, seu moleque do caralho, filho de uma puta, tem que matar uma porra dessa. Então a gente tenta meio que defender um pouquinho, né? Só que obviamente não é muito defensível. Então eles começam a brigar. Com uma atuação maravilhosa. Não, eu odeio vocês, seus idiotas. E aí, como nenhum e outro tava lá, né? Então ele chega na conclusão que talvez tinha alguém no quarto. Então o Jack vai lá, diferente do Kubrick, onde que é uma cena bizarra, que é uma mulher toda necrosada, toda fodida. No caso, o Danny só pega, vê que tinha alguém e mete o pé. Em vez de ele contar pra mulher dele, não tinha ninguém lá não. Por quê? Eu não entendi, mas por quê? Então o Danny estava lá brincando no meio da neve e ele estava lá observando, nossa, né, pra dar ruim e tal. Então ela ouve um barulho lá na casa do caralho, vindo alguém chamando ela. Então quando ela ouve algo chamando ela, em vez de ela dizer o que porra está acontecendo, já que alguns eventos aleatórios estavam acontecendo, tipo, as cadeiras estavam se movendo, alguns barulhos estranhos. Então ela ouve alguém chamando ela. Então ela vai até lá. É foda, né? Não dá pra defender muito. Então quando ela vai lá, vê que não tinha ninguém, as portas se fecham. Então ela pensa, nossa, vão atacar o Danny. Porque o Danny tá sozinho. Então, meu Deus, que seja maravilhoso. Ai, já que uma das coisas características no livro que foi adaptado para essa série, que é os bichos que são as moitas em formato de bichos, de coelho, de leão e tal. Então esses negócios ficam se mexendo de vez em quando. Então não seja maravilhoso, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Esses bichos começam a se mover, não? Ele começa a se mover para tentar ir para cima do Danny. Então ele vai lá, quebra a janela e tenta sair. Agora eu lembrei do tropeço dela. Nossa, mano, que cena maravilhosa, que cena maravilhosa. Nossa, que cena boa. Mas quando ela vai lá e vê, não tinha ninguém, não tinha nada acontecendo. Sabe assim, nada aconteceu. Então ele então essa série deu um suspense pra porra nenhuma. A Wendy insiste que tem alguns fantasmas, tem alguma coisa estranha naquele hotel, só que o Jack ainda insiste em ficar pra terminar a sua peça, pra pesquisar ainda mais e mesmo assim não acredita. Mas aí eu me questiono, como? Sendo que ele viu coisas completamente estranhas e não acredita. Se fosse com, sei lá, com o Kubrick, onde que o Kubrick realmente durante o filme, a única pessoa que realmente vê que tem alguma coisa estranha é o Danny, e o Danny não fala nada. E nesse caso, todo mundo viu alguma coisa. Então, quando todo mundo viu alguma coisa, não faz sentido o Jack, em específico, não acreditar. Porque tem várias comprovações que tem algo estranho acontecendo. Não faz sentido. Então, quando todo mundo vai dormir e tal, eles ouvem um som de música no andar de baixo. Então, quando todos vão lá ver, não tinha nada. Só o elevador subindo e descendo de forma aleatória. Provavelmente tinha quebrado. Então quando a Wendy vai e entra no elevador, vê que tinha algumas máscaras do nada, algumas máscaras de festa do nada, de carnaval. Então, obviamente, adivinha, o Jack não acredita. O Jack não diz, não, deve estar aí jogado, sei. Então quando a Wendy e o Danny vão subir para dormir, o Jack ainda fica lá para tentar ajeitar o negócio. Ele começa a andar pelo local, entra no quarto, entra na sala de festas e do nada a caixa de música toca do nada, então ele começa a dizer, ok, né? Ok, em vez de ele dizer, meio estranho, né? Diz, ok, mano, é normal. Então ele pega, vira pra trás e vê um barman do nada. Em vez de meter-lhe o pé, ele diz, normal, né? Então ele começa a conversar com um cara e diz, quer o quê? Quer um esquinho? Quer um cerveja? Quer o quê? Ele vai lá, dá um copo de uísque, ele começa a beber, então do nada aparece uma bucetada de pessoas. Puta que pariu! Então o Jack começa a beber,
Então o barman chega no Jack e diz, ó, teu filho tá fazendo merda. Então que tu tá dando uma lição nele e tal. Então deixa ele no lugar dele. E, obviamente, o Danny percebe a presença de todas aquelas pessoas, então ele chama o Dick. E o Dick, ó, leva praticamente um Hadouken, aparentemente. Então ele pensa, pô, tem que ajudar ele, ó. Então ele vai até lá. Então o barman, depois de ter dito, Pega ele, frita ele, faz purê. no meio dessa esquizofrenia, ele realmente, que tal dar uma lição nele? Então quando ele pega, vira pra trás e todo mundo desaparece, né? Então quando ele pega, olha e vê que tem uma garrafa de uísque lá. Do nada, e nesse local não tinha bebida, não tinha nada alcoólico. Do nada um uísque. Então, e a coisa mais imbecil que eu já fiz, ele simplesmente pegar, dar a volta, e pegar o copo, não, e decide tentar pular o negócio, ele tenta pular o balcão e ele cai e quase quebra o pescoço. Meu Deus, que coisa idiota. Cai, desmaia. E então a Wendy e o Danny ouvem que ele havia se machucado, então eles pegam, descem e vão e vê que o Jack tá todo fudido no chão. Entendeu? Jack, o que aconteceu e tal? Então o Jack, já com meio alucinado, tenta ir pra cima da Wendy. E o Danny, que tem poderes, iluminado, e tem poder pra caralho, poderia ter jogado o Jack lá pra puta que pariu. Mas não, ele fica lá, não, mas que não entra lá, vai tomar no teu cu, tu tem poderes, porra. Tu poderia pegar e mandar ele pra puta que pariu, estourar a cabeça da xerefa. Mas não, ele consegue se soltar, pega a garrafa e dá ali na cabeça dele. Não tem aquele diálogo foda pra caralho do Jack falando, discutindo, gritando com a Wendy, que é uma cena que eu acho uma das melhores cenas do filme, por ter vários takes, por volta de 75 takes. 75 takes, porra. Eu entendo, da terceira, quarta, quinta, tá ok. Da terceira eu achei meio exagerado, mas 70 takes? Puta que pariu. Então a gente pega, prende o Jack num compartimento onde ele deixa as comidas, e depois de ter sido brutalmente mocado, o Jack tá, socorro, me ajude, por favor. Depois do fantasma assim, só tão merda, hein, tão bosta mesmo, hein, seu merdeiro do caralho. Só tem um trabalho, nem isso tu consegue fazer, seu incompetente. Aí acaba dando uma oportunidade para o Jack, então o Jack agora livre, parte rumo à sua caçada. Round 1, Ô, sua vagabunda, abre essa merda! E você, Doc? Papai! Rápido, gire isso! Não. Isso não está certo. Só depende de nós. Sim, nós. Beijo. Tenho sentido falta disso. O que está fazendo? Está louco? Eu estava. Mas agora estou melhor. Olhem pra eles! Estão pegando fogo!
todo mundo acaba conseguindo sobreviver e depois de vários anos, acontece a formatura do Danny. Olha que o Danny, adivinha? Tem a mesma aparência do Tony. Oh, que surpresa! Então, o espírito do Jack aparece, pede desculpa e diz que ama o seu filho, sente muito orgulho dele. E agora eu fico imaginando essa cena aqui. Imagina as pessoas que estavam lá vendo o moleque do nada levantado, sorrindo pra um nada. Fiquei imaginando essa cena. E então, com o final felizinho, o Iluminado de 1997 se encerra. E obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. E que bosta que eu acabei de assistir. Nossa, que coisa ruim. Mas espero que eu tenha deixado um pouco engraçado, sendo bem sincero. Espero que eu tenha feito alguma zoeirinha aqui de vez em quando. Mas, apesar de tudo, obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve. Até o próximo vídeo. E obrigado por esse ter me dado uma motivação. Cada comentário de vocês é muito importante agora. Papo gay do cara. Pula. Se você quiser, já pode ir embora. Eu quero agradecer genuinamente por vocês estarem aqui, como é que essa comunidade ainda é pequena, o fato de cada um de vocês comentarem, já incentivando, dando dicas ou qualquer coisa do tipo, me motiva realmente a continuar. Então, por causa disso que eu sempre tento responder ou dar pelo menos um like em todos os comentários, sério. Eu realmente me importo com o que vocês pensam. Então, se vocês puderem, não só comentar, porque deixa uma sugestão de algum filme que eu poderia fazer gracinha ou qualquer coisa do tipo. Mas, acima de tudo, muito obrigado. Sério, vocês me motivam cada vez mais a continuar. Fico genuinamente feliz. E muito obrigado. Então eu terei que ir, mas antes de deixar a mensagem do vídeo que é, eu estou jogando Deep Rock Galactic. Então quero que você comente aqui Rockin' Stone.